intermediário com auxílio do qual e sobre o qual o espírito atua. Então é muito interessante isso, a gente vai entender melhor esse desenvolvimento que Kardec vai fazer. Mas para a gente ter uma ideia, ele vai... Por isso que a próxima questão tem que ser uma definição de espírito. Eles deram uma definição de matéria a partir do espírito, então a 23 tem que... Ele pergunta uma definição de espírito, mas a gente começa a ver que há dois elementos diferentes e que um atua sobre o outro. Aquilo que não for espírito vai ser matéria, aquilo que não for matéria vai ser espírito. A gente começa a entender assim. Então, tudo que há no universo, esse universo criado por Deus, eu tenho ou espírito ou matéria. E a matéria, ela é o instrumento do espírito. Portanto, o espírito tem uma função, um papel de destaque nisso. O espírito é o ser inteligente e é o princípio inteligente, nós vamos tratar disso um pouco, e a matéria é aquilo que serve de intermediário, aquilo aonde o espírito atua. Então é muito importante a gente entender esses conceitos, porque para a noção espírita, a matéria não tem inteligência. Então sempre que tiver inteligência, tem que ter uma causa, um princípio que causou, que manifestou essa inteligência, que é o espírito. Outra coisa importante, nessa primeira rodada já vou encerrar. Outra coisa importante é que eles colocam aqui a palavra espírito com E minúscula. Como o Lauro estava falando antes, no início, que lá na questão 76, lá na frente, Kardec pede de novo uma definição de espírito. Mas aí com E maiúscula, porque não vai ser a mesma coisa. Né? Então, a gente vai ver que eles não vão dar uma noção científica da matéria, porque essa é competência das ciências. Eles vão dar uma noção filosófica para diferenciar isso do espírito e para mostrar como que o espírito se manifesta, aonde que ele atua, onde é que ele age. Então, de primeiro momento, é importante a gente ir entendendo essas ideias, guardando esses conceitos, essas diferenças, para a gente ir avançando no raciocínio. Já passo para vocês. Fique à vontade, viu? Exatamente, né? Você vê que na primeira questão, na primeira parte da questão, ele fala da matéria no sentido científico, né? Depois ele já pergunta o que os espíritos entendem pela matéria. E aí os espíritos têm uma definição que inclui essa matéria mais sutil, que inclui o perispírito. Né? Porque o perispírito é justamente isso. É um instrumento do espírito, né? No livro dos espíritos, mais adiante, a gente vai ver que Kardec fala, né? O espírito sem perispírito não perceberia nada, né? Porque é através do perispírito que o espírito percebe as coisas ao redor, né? Ele vai dizer que o perispírito é o órgão do espírito, né? Não órgãos específicos, mas ele todo, né? Ele percebe por ele todo. Então, seria isso, seria o instrumento, é o meio pelo qual ele age, né? E pelo qual ele percebe o mundo ao redor, né? Então, aí ele já vai sair da definição científica e vai entrar numa definição que inclui essa matéria mais sutil, que a gente não conhece a natureza física, mas a gente pode entender moralmente, né, a função. E é como o Michel falou, uma definição negativa. Né? Os filósofos, eles definiam assim, né, a matéria é tudo que não é pensamento. Né? Por isso, inclusive, que numa questão, Kardec vai dizer que a alma é uma matéria quintessenciada. Ou seja, ele está falando que a alma em si não é o pensamento, mas o pensamento é o atributo da matéria, é o atributo da alma, quer dizer, né? Então, aí da mesma forma, né, eles vão dizer que
a matéria é tudo que não é basicamente, né? Vamos dizer, a matéria é o que não é o espírito e é o meio pelo qual o espírito exerce sua ação, né, sobre o mundo. Então, é uma definição negativa, né? Você diz o que, você está dizendo o que não é, né? O que não é matéria, né? Você está dizendo, basicamente. Está dizendo que, basicamente, é uma definição negativa, né? E essa diferença, espírito com I minúsculo e I maiúsculo, né? I minúsculo seria qualquer inteligência, tanto dos homens quanto dos animais, né? E maiúsculo seria as individualidades, né? Que a gente vai ver depois que é só o ser humano. Então, no livro dos Espíritos tem essa diferença bem clara, né? Por isso que vai ter duas questões sobre o que é o espírito. Mas uma com E minúsculo e outra com E maiúsculo. Perfeito. Então, na questão 22, o Kardec vai usar a definição da ciência, né, para a matéria, que é aquilo que toca os sentidos, que a gente pode perceber tranquilo. Na 22A, no desenvolvimento, né, na subpergunta, então Kardec, como o Michel colocou, quer saber dos espíritos. Então, o que vocês definem a matéria? Quando eles vão dizer que é o laço que prende o espírito, e é óbvio que, né, o Eric tocou no ponto do perispírito, mas nós podemos, então, de um ponto de vista mais alargado, imaginar que eles estão tratando aqui do fluido cósmico universal, a matéria primitiva. Seria acertado pensar assim? Passo aí para o Michel ou Eric, quem quiser responder. Aqui na 22A, ele vai... como ele está diferenciando o que é o princípio inteligente, o que é o espírito, desse outro elemento que há no universo, qual é a ideia central? Eles querem mostrar que há dois elementos e que um é princípio, causador da inteligência, é o que possui a inteligência. E o outro é simplesmente um instrumento que essa inteligência atua. Então, ele vai chamar... lembra, a gente tem que usar nomes para diferenciar as coisas. Então, esse princípio inteligente ele chama de espírito, que é a causa da inteligência. E esse outro elemento que não tem inteligência, mas que está no universo junto com o espírito, ele vai chamar de matéria. E é claro que aqui matéria no sentido genérico, qualquer coisa que não seja espírito. Claro que a gente vai ver que a matéria existe em diversos estados. Em diversos estados a matéria existe. Aí a gente tem aqueles estados que compete a nossa ciência estudar e definir, e a gente tem outros estados que, como eu não tenho como estudar e definir a sua natureza, eu uso o termo fluido. Então, é matéria, mas eu chamo de fluido para mostrar que é um outro tipo de matéria. E para não entrar em contradição com a matéria que a ciência estuda, eu chamo de fluido. Porque fluido é como se fosse uma palavra coringa. É uma palavra que ela é temporária. Enquanto eu não sei que matéria é essa, eu vou chamar de fluido. Então, ao chamar de fluido, eu deixo claro, é uma matéria mais diferente da conhecida, mas que eu não sei a sua natureza. Eu só sei que ela existe pelos seus efeitos, como a gente vai ver que o Espiritismo, ele vai... Como é que o Espiritismo descobre empiricamente essa matéria? Pelos fenômenos espíritas. Ou seja, eu observo os efeitos dessa matéria. E eu posso deduzir que essa matéria é diferente da nossa conhecida, estudada pelas ciências, pelas características desses efeitos. As características dos fenômenos espíritas vão mostrar que é matéria, mas é uma matéria diferente. Então, pelos efeitos, eu vejo que é uma matéria diferente. Mas aí alguém poderia perguntar, tá, é uma matéria diferente, mas qual é? Não sei, por isso eu chamo de fluido. Percebe? Daqui a pouco a gente vai ver quando ele vai fazer uma síntese, na 27 e na 28, Kardec vai fazer uma síntese desse assunto. Aí os espíritos vão começar a mostrar a importância de eu não usar mais a palavra matéria genericamente,
Aí eles vão começar a diferenciar